Talvez não seja comum para todo mundo, né? Porque a gente se preocupa tanto e parece que hoje em dia é tão normal nós nos preocuparmos. Mas será que a gente se dá conta e reflete sobre será que é bom eu me preocupar ou nem tanto? É sobre isso que nós vamos refletir um pouco nos próximos minutos. Bem, todo dia a gente sabe, né, nós recebemos centenas de estímulos, né, seja através do boca a boca, seja através de internet, seja através de TV, rádio, jornais impressos e assim por diante. A gente recebe muitas informações, muitos comunicados, muitas notícias todo dia, ok? Porém, qual é o problema? Segundo a Reuters, que é a principal agência de notícias do mundo, ela estima que 49%, praticamente metade da informação que circula nestes meios ou entre nós, ela é falsa ou distorcida. Pode achar um pouco exagero, né, em relação a isso, mas vamos trazer para a nossa vida. Às vezes alguém fala alguma coisa para nós e nós não conseguimos simplesmente passar essa informação adiante. A gente aumenta ou diminui. O famoso telefone sem fio. Quem fez isso, né, durante a escola, enfim, sabe como é que funciona. Então imagine isso numa escala global. Intencionalmente ou não intencionalmente, o que ocorre é que hoje metade dessa informação é falsa ou é distorcida. E o que acontece? Isso acaba gerando confusão, medo, angústia e ansiedade. Durante o período de pandemia que nós estamos ainda passando, mas mais no início ali, não se tinha pessoas surtadas, literalmente, em virtude da ansiedade, sem saber do que ia acontecer, perdidas em várias elucubrações, não é? Pois é, isso é o que nós temos que entender. Que essa constante preocupação que nós temos, que é a causa, gera muito transtorno e principalmente doenças. Muita gente adoeceu durante esse período. Mas não só nesse período, sempre adoeceram, porque nunca cuidam em relação à preocupação. Preocupam-se em demasia, gerando ansiedade, medos, angústias, entre outros. Mas por que isso acontece? É o que a gente vai tentar refletir um pouco hoje. Para falar sobre isso, do porquê disso acontece, né? Do porquê dessa preocupação gerar transtornos e doenças, eu preciso começar falando sobre o problema do lixo. Ok? Vocês devem estar com uma pergunta aí, pô, lixo, né? O que tem a ver? Bem, já vamos entender. Nós temos dois tipos de lixo, né? Nós temos os lixos, os resíduos naturais, como o próprio nome já diz, né? É natural, a própria natureza elimina de forma muito eficiente esses resíduos. E nós temos os resíduos tóxicos, que não são naturais, ou seja, a natureza demora um pouco mais para eliminá-los. Então nós temos esses dois tipos de lixo, ok? O Inácio Torres Aleman, ele é um cientista, né, do Cajal Institute de Madrid, e ele veio desenvolvendo um estudo para o entendimento do Alzheimer. E o que a equipe dele acabou descobrindo? Que existe uma célula chamada astrócito, que é a chave para o desenvolvimento do Alzheimer. Ok? Ok, você deve estar se perguntando, o que tem a ver aqueles dois tipos de lixo com o astrócito? Eu vou conectar isso agora. O que é o astrócito então? O astrócito é uma célula que vive no nosso cérebro e ele é, junto com o neurônio, faz parte, né, do nosso processo neuronal. O neurônio, para vocês entenderem, aqui tem uma ilustração de como é essa célula que está no nosso cérebro, ok? E o que é o astrócito? O astrócito é uma outra célula que está junto no neurônio e ele faz o suporte, ele dá suporte à atividade do neurônio. Ou seja, durante a atividade neural, durante a atividade do neurônio que está na nossa cabeça, ele gera resíduos naturais e resíduos tóxicos. Ok? Isso faz parte do processo dele. E o astrócito, essa célula que o Torres Aleman está estudando, ele faz o quê? Ele executa a limpeza desses resíduos. Então o astrócito é como se fosse o lixeiro, né, do cérebro, do neurônio. Ele pega esses resíduos provenientes da atividade neural e elimina, para que justamente ocorra o quê? Para que, se não houvesse essa limpeza, o neurônio falece, morre, né? E vocês devem saber que o neurônio, ele não se multiplica, né? A gente nasce e morre com a mesma quantidade de neurônios. Diferente das outras células do nosso corpo, o neurônio, uma vez morto, ele não é reposto. Então, o que acontece se o neurônio morre? A gente perde capacidade cerebral. Não mas bilhões, a gente sim
perde a nossa capacidade neuronal. E aí vem uma pergunta: quando é gerado o nosso lixo natural, aquele verdinho que eu mostrei antes, no nosso corpo, quando ele é gerado? Sempre quando eu tenho uma ocupação, tá? Qualquer tipo de trabalho ou atividade que eu faça, qualquer tipo de aprendizado, conhecimento que eu desenvolva, atividades físicas, tudo isso faz com que o volume de resíduo e o tipo do resíduo que o meu neurônio produz seja adequado. Isso faz com que o astrócito consiga fazer uma limpeza eficiente. Logo, o meu neurônio está saudável. Logo, quando eu faço algo, o processo de eu fazer algo que é natural, deixa a minha cabeça saudável, ou seja, deixa esse processo todo de bem. Ok? Entendido até aqui? Então, quando eu faço algo que é natural, está na função do meu neurônio, tudo ocorre tranquilo. E aí, a segunda pergunta é: quando é gerado lixo mental tóxico? Bom, quando eu tenho uma pré-ocupação. O que é a pré-ocupação? É uma opinião antecipada, é quando eu perco meu sossego por uma responsabilidade que às vezes nem é minha, uma responsabilidade futura. Isso é uma preocupação. Eu me antecipo às coisas que vão acontecer. E como a gente já sabe, né, praticamente dos 50 a 70 mil pensamentos que nós temos no dia, quanto deles se realiza de fato? Quanto deles são práticos? A gente sabe que muito pouco desses 50 ou 70 mil pensamentos diários de fato vão acontecer. Então olha quanto tempo a gente gasta no dia com preocupações, né? Preocupações. E o que é uma preocupação? Sempre quando eu falar da vida de outro, estou preocupado com alguém, eu estou gerando resíduos tóxicos. Sempre quando eu estou em situações incontroláveis, meu Deus, vai vir um cometa aí, o que eu vou fazer? Estou gerando lixo tóxico. Quando eu estava falando antes da pandemia, a gente tem controle sobre o que vai acontecer com o vírus? Nenhum. Mas por que a gente se preocupa com isso? Ok? Quando eu exagero no mundo virtual, ou seja, que eu vivo na minha bolha das redes sociais e eu acho que essa é a verdadeira realidade, eu troco a verdadeira realidade, que é aqui o presente, pelo das redes sociais. Quando eu trabalho ou estou no processo de vitimismo e autopiedade, né, quando eu fico me martirizando, nossa, eu sou Messias, ou aquela questão de, tudo está nas minhas costas. Quando eu reclamo de tudo, né, tem pessoas, né, que parecem que o hobby é reclamar das coisas. E aí acontece o quê? Todo dia tem uma dor diferente em algum lugar. Por quê? Porque entrou num processo de reclamação, de achar que é vítima, ou de achar mil coisas. Então fica gerando esse padrão mental, né? Esse modelo mental, onde com certeza vai doer fisicamente, porque a cabeça não está legal ainda. E divagações e fixações, né? Como, quando eu tiver dinheiro, quando isso acontecer, sempre quando, né? Nunca no presente. Ou seja, essas situações aqui, elas ilustram um pouquinho do que de fato são preocupações e que essas preocupações fazem com que o lixo que seja gerado é tóxico. E aí o que acontece? O astrócito até tenta limpar, mas o volume é tanto que ele não consegue. E isso faz, como a gente viu, o lixo se acumular, portanto leva o neurônio à morte. E como disse, ele não se regenera, logo nós vamos perdendo gradualmente essa capacidade. Além disso, né, nós vamos sentindo apreensão, medo, inquietação, agonia, isso tudo vai fazendo parte do nosso processo. E em cima disso, quando nós nos preocupamos com algo, a nossa cabeça começa a não funcionar mais direito, porque existe uma sobrecarga. Como disse, o neurônio está lá gerando esse resíduo por uma função que não é natural, ele trabalha muito mais de uma forma que ele não foi preparado para, e o astrócito não consegue fazer a limpeza, logo o lixo se acumula. E quando eu estou falando de lixo, é lixo mental mesmo. Esse é um termo que não é espiritual, esse é um termo científico já, ok? E ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Se eu não trato da minha preocupação, ou eu deixo a minha preocupação tomar conta, a minha cabeça, ao longo do tempo,
vai virando literalmente uma lata de lixo cheia de coisas inúteis. Literalmente, é assim que a nossa cabeça fica quando a gente tem preocupações e não para, na verdade, para fazer esse processo de limpeza, né, de higiene mental. E aí, ao longo do tempo, nós vamos perdendo a nossa capacidade, né, cerebral, porque os neurônios estão morrendo. E aí se instalam o quê? Doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson e outras. No livro Seja Feliz Hoje, do Divaldo Franco, olha só o trechinho que ele fala sobre a vivência saudável, que é exatamente sobre isso que eu estou comentando. Vamos lá. Sem qualquer dúvida, o pensamento exerce poderosa e essencial contribuição para a existência humana. É dínamo gerador de energias diversificadas que se encarregam de manter a maquinaria celular em movimentação. Quando se manifesta carregado pela onda perturbadora gerada pelos sentimentos perversos, desarticula a harmonia vigente, que perde a diretriz de segurança e abre campo para a instalação de enfermidades. No sentido oposto, quando é gerado pelas emanações do bem e do amor, produz equilíbrio e bem-estar. A mitose celular obedece a ciclos de tempo que são transmitidos de uma para outra geração, dando lugar à memória da sua reprodução. Eu reforço esse último trechinho aqui. A mitose celular obedece a ciclos de tempo em tempo. O que é a mitose? Fora o nosso neurônio, o restante das nossas células, elas acabam se multiplicando, elas se dividem constantemente. Praticamente a cada 7 dias, vamos lá, nós temos um ciclo no nosso corpo. Células morrem e outras aparecem no seu lugar. E o que está dizendo aqui? Que de tempos em tempos a memória pula de uma geração para outra. Então, se nós estamos com um processo mental gerando resíduos tóxicos, né? Nossos pensamentos são muito de preocupações, todas as nossas células geram a memória disso. E aí, quando ela se divide e vai gerar uma nova geração de células, o que vai junto? Essa memória acompanha. Ou seja, de tempos em tempos, nós vamos substituindo células boas por células ruins. E é disso que surgem as nossas enfermidades. Então, quando na minha cabeça eu fico me preocupando com tudo, não é do dia para a noite que as doenças acontecem, mas ao longo de anos, muitas vezes, esse processo se estabelece de célula passando por célula, levando adiante essa energia ruim, ao ponto de que tu tem no teu organismo muitas células acumuladas com energia ruim, para vocês entenderem, e isso faz com que a doença física ecloda, surja. Tem outro trechinho aqui continuando. Quando fatores emocionais e mentais dissolventes as envolvem, perdem o ritmo, aceleram a cissiparidade ou a reduzem, a prejuízo do conjunto equilibrado. No primeiro caso, ocorre a formação de tumores que se podem apresentar com caráter de neoplasia ou benignidade. Na segunda ocorrência, sucede a inarmonia imunológica e abrem-se campos às contaminações infecciosas. A instabilidade das ondas mentais proporciona o desgaste da energia vitalizadora e os mecanismos degenerativos apressam o surgimento dos males de Parkinson, Alzheimer e outros transtornos mentais. A dualidade mente-corpo é indissociável enquanto o ser movimenta-se na vilegiatura carnal. A dualidade mente-corpo é indissociável. Então o nosso corpo vai sentir exatamente o que eu estou pensando. Não do dia para a noite, como eu falei, mas como a gente viu no processo de mitose, vai se carregando essa energia negativa ao ponto de que ela se acumula em determinadas áreas do nosso corpo, gerando tumores, né, malignos ou benignos, ou abrindo para contaminações infecciosas. Então a gente já sabe da importância do pensamento. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma confirmação não só científica, mas também espiritual deste processo. Então qual a grande reflexão aqui, além do cuidado do pensamento, é justamente em relação à preocupação, que gera esses resíduos que hoje fisicamente a gente não consegue dar conta. Logo, abre caminho para transtornos e doenças. E aí, é possível reduzir o lixo mental? Bem,
para reduzir o lixo mental, vocês podem se fazer essa pergunta aqui. Você pode fazer algo a respeito? Qualquer situação que aparecer na vida de vocês, que vocês estão pensando, se perguntem, é possível fazer algo a respeito? Bem, se você pode fazer algo a respeito, show de bola, vai lá então e faça. Agora, se você não pode fazer nada a respeito, esqueça. Ah, mas o asteroide está vindo. Eu posso fazer alguma coisa? Se puder, ok, vai e faça, está tudo certo. Agora, gente, se não puder, não fiquem se remoendo por isso. Ah, mas a fulana de tal, sei lá o que, está com câncer. Você pode fazer alguma coisa? Bom, tu pode ir lá e consolá-la, está tudo certo. Mas agora não fique se preocupando com isso, com meu filho, com o tio, com o marido, com a esposa, que estão com os problemas que não são meus, e eu fico trazendo isso para a minha vida. Isso vai me gerar, está me gerando enfermidades, e a gente precisa entender essa separação. Então essa é uma das reflexões. Vivamos o presente, paramos de sofrer pelo futuro. O futuro não pertence a nós, mas depende hoje das nossas escolhas. E uma das escolhas saudáveis é justamente a gente parar de se preocupar, fazer a coisa hoje, viver o presente. E aí, voltando ao tema, né? Como a preocupação pode nos prejudicar? Bem, ela nos leva a sérios transtornos e enfermidades. Esse é o resumo. Por isso é importante a disciplina mental e principalmente a higiene mental. O nosso cérebro, ele foi criado para ter apenas um pensamento por vez. Por mais que algumas pessoas achem que não, a gente só consegue pensar uma coisa por vez. Então vamos usufruir desse benefício. Quando chegar um pensamento esquisito ou chegar alguma preocupação, substituam ele de imediato. Troquem ele. Parece meio esquisito eu estar falando isso, mas é assim que funciona. É um exercício, como qualquer músculo. O cérebro também funciona assim. Então, chegou um pensamento esquisito, algo, e eu me ligo, eu tenho a consciência, troco o pensamento. Bateu o nervosismo, bateu a raiva, troco o pensamento. É só assim que vocês vão conseguir manter essa disciplina, criar a disciplina para conseguir fazer a higiene. Assim como vocês fazem a higiene do corpo, é tão importante fazer a higiene da cabeça também. Através de meditação, através da oração, da substituição dos pensamentos, da boa leitura, né, da leitura edificante. É isso que nós temos que fazer, ok? E aí, como fazer? Como disse, evite os pensamentos vulgares e fúteis. Troquem os pensamentos, parem de olhar isso. Preencha todas as brechas com ideias de edificação, de ação do bem, da felicidade própria e, o mais difícil, a felicidade alheia. Troquem. Luta com vontade para que aquela nossa hora vazia não seja preenchida de lixo mental, que agora vocês sabem como é gerado o lixo mental. Então lutem para evitar isso, lutem para evitar essas preocupações, ok? Não é tão, quer dizer, agora é o momento mais importante, né, talvez para vocês entenderem, porque propriamente Jesus falou isso, né, a frase, orai e vigiai. O que ele quis dizer com isso? Para que eu mantenha o meu dia a dia, que a minha hora vazia seja preenchido com ações edificantes, pensamentos edificantes, justamente para evitar o quê? O lixo mental. Lá atrás, quando se falou isso, a gente não tinha condições de saber o que gerava o lixo mental. Hoje nós sabemos, hoje a ciência está nos falando isso, e não está falando só isso, está falando das consequências disso, que são bem graves. Então vejam só a importância, não só do orar e vigiar, mas de entender cientificamente o que está acontecendo. E que se hoje nós não estamos caminhando justamente na direção de um Alzheimer, num Parkinson, é só olhar para a nossa vida. Se nós estamos cheios de preocupações, cheios de dores, cheios de coisas que a gente fica criando, com certeza os próximos passos na senilidade possivelmente seja um Alzheimer. Agora, se eu trabalhar hoje, né, se eu exercitar meu pensamento, se eu trabalhar a higiene mental, é bem provável que eu tenha uma senilidade, talvez com menos propenso a esse tipo de problemas, que é grave, como todo mundo aqui deve saber, né? Outras referências, né, gente, que eu estava falando aqui, No Mundo Maior, do Chico Xavier, é um livro que tem um capítulo que fala sobre a casa mental, especificamente sobre a casa mental. Recomendo a leitura também, que vai na mesma direção do Seja Feliz Hoje, do Divaldo Franco.
E também, né, o Livro dos Espíritos, onde dá para entender todo o mecanismo por trás disso, né? Que é sempre um livro de referência para todos. E também recomendo Disciplina do Pensamento e a Reforma Íntima, da Anete Guimarães, está disponível no YouTube, é uma palestra dela. Então, ela é uma neurocientista. Recomendo também, quem quiser entender um pouco mais especificamente sobre o que eu acabei de falar, a Anete Guimarães é uma boa referência. Ok? Espero ter provocado vocês, espero ter, né, trazido para reflexão esse assunto, né, que é tão importante e tão comum no nosso dia a dia, não só pelo lado espiritual, falando, né, o que devemos fazer, mas cientificamente já com algumas comprovações, que é o caminho que todos nós devemos olhar, né? Quando a gente consegue olhar para um assunto com racionalidade e conseguir juntar a espiritualidade e a ciência, né, numa mesma situação, é aí que nós conseguimos gerar conhecimento, é aí que isso faz parte do nosso dia a dia de uma forma muito mais equilibrada. Ok, gente? Vou convidar todos então novamente para os passes. Então solicito que, convido vocês, né, a fechar os olhos, nos mentalizar agora, neste momento, os nossos familiares, as pessoas que a gente gosta, para que recebam esses